Que foi responsável pelo fascismo português e ficou 35 anos comandando a Portugal numa ditadura ferrenha. Eu peguei trechos, das falas do Salazar. A agitação política é inimiga do bom governo e não se pode tirar rendimento dos melhores espíritos, senão dentro das atmosferas sadias do funcionamento regular das instituições. Ontem que eu comparei, eu falei, gente, basta não ser analfabeto, porque comparar, ou você tem algum distúrbio mental gravíssimo, porque me dá sua caneta, e ela fala assim, bom, essa caneta, ela é igual essa caneta da Ana Paula, ela é igual à minha. Eu estou afirmando isso, tá? Como é que você vai saber? Eu te ponho a minha caneta do lado, aí você olha, a caneta da Ana Paula é igual à minha caneta. Fácil, não é? Uhum. Aí eu falo assim, a minha caneta, ela é igual ao outro objeto. A minha caneta, ela representa o outro objeto que trago sempre comigo. O meu copo. Você já acha estranho. Mas daí eu pego e mostro. Aí você que está em casa, você pode comparar. Aí você que achou que é igual, você tem problema, é sério. É sério. Olha esta figura. E ontem eu fiz a comparação com a fala do grande orquestrador do fascismo acadêmico, que foi aquele que colocou em cuecas limpas o fascismo na Europa, que foi o professor doutor Antônio de Oliveira Salazar. Ele li até um trecho da fala dele. Sim. E muita gente fica naquela assim, mas será que o Pavinato falou, existiu aquilo mesmo? Alemão, eu fiz um cortezinho, tá? Com um pequenino trecho do que eu falo, do Barroso, um pequenino trecho do que eu li, imitando a voz do chefe do fascismo acadêmico, do inventor do fascismo acadêmico em Portugal, e o próprio falando. Roda aí, alemão. Clóvis Bornai, do direito. Aqui no Brasil, para enfrentar o populismo autoritário, o extremismo, o Supremo Tribunal Federal chamou para si essa missão, ao lado de outras instituições, para enfrentar o extremismo destrutivo das instituições. O Supremo, autoritariamente, está combatendo o autoritarismo. Como isto é possível, meus senhores? Eles estão copiando aqui o regime de Antônio de Oliveira Salazar, que foi responsável pelo fascismo português e ficou 35 anos comandando a Portugal numa ditadura ferrenha. Eu peguei trechos das falas do Salazar, aspas aqui do Salazar, criador do fascismo acadêmico. A agitação política é inimiga do bom governo e não se pode tirar rendimento dos melhores espíritos, senão dentro das atmosferas sadias do funcionamento regular das instituições. A agitação política é inimiga do bom governo e não se pode tirar rendimento dos melhores espíritos, senão dentro das atmosferas sadias e do funcionamento regular das instituições. Está aí, para você comparar. Não vê quem não quer. E aí, Pedro? E a gente chegou num ponto que os próprios aliados do PT e as pessoas do PT estão tendo que se submeter a questões que elas não imagino que elas não imaginavam. Imagino que não imaginava, é ótimo. Como a Gleisi na quinta-feira passada, que declarou, não sei se vocês comentaram sobre isso aqui, mas a Gleisi declarou que seria plenamente defensável a discussão sobre a anistia, no Congresso. E no dia seguinte, correndo, ela foi se retratar, publicou no Twitter, se não me engano. Agora é o X, é que eu não uso essas coisas, o X. Publicou no X uma nota de retratação, falando que não tinha sido isso que ela queria dizer, enfim. Então veja que a Gleisi, o próprio Lula, tem que se submeter ao Alexandre. Até porque se não fosse o Lula estaria preso, né? Então, assim, mesmo, vamos supor, acontece uma epifania, o Lula é preenchido pelo Espírito Santo, ele acorda aleluiado um dia e fala, vou fazer a coisa certa hoje. Ele não poderia, porque ele está nas mãos de um Supremo que pode fazer o que bem entender, inclusive com ele.
Na verdade, a gente já falou aqui algumas vezes que o Lula virou um coadjuvante, né, na situação atual do país. E quem está dando as cartas é o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. E essa pressão que o Lula está fazendo nos congressistas, nos parlamentares, para retirar, que eu acho que agora não é mais possível retirar a assinatura. Foi por isso mas que o é possível Sóstenes... retirar apoio. Apoio sim. Porque a hora que for votar, se não tiver voto suficiente, tem que tirar, acho que 137 para poder tirar da urgência. É claro que vai ser comparado. Vai pegar mal na eleição do ano que vem. Vai. Mas o governo tem tempo para trabalhar, porque assim, vamos comparar, é coisa velha. Depois o Alexandre ele vai concordar, porque em nome da votação independente, sem pressão dos parlamentares, na eleição não se vai poder trazer a intenção da anistia com o voto da anistia. Exato. O TSE vai proibir. É isso. Ele vai proibir de usar na campanha. Então, se não for votar já, Altineu, o projeto morreu. Pave, desculpa te interromper, mas só para... É interessante que você falar em política, pode parecer uma coisa banal, mas um dia é uma eternidade. Se você adiar isso o tempo suficiente, eles já fecham com o TSE e, por mais que não tenha mais como retirar a assinatura, você coloca o regime de urgência, pode ir para votação. O que importa é na votação, você ter tempo suficiente até a votação chegar para garantir aquilo que os deputados estão exigindo e aquilo que eles vão fechar com o TSE, para que numa eleição eles não possam ficar tingidos pelo ato de covardia ou pelo ato de mau caratismo. Você falou tudo. É exatamente isso que vai acontecer. O passo estratégico é esse. Infelizmente, eu não acredito que isso vá andar muito, se ele não tiver celeridade. Porque, além disso, tem um problema do indulto. Uma coisa é verdade. Tem o problema do indulto, porque o Lula pode se adiantar e ele indultar, e aí ele põe a direita em descrédito. Exato. E o Supremo reformar em tese e diminuir também. Poderia querer aí ser vai lá protagonista. Assim, vamos chegar no meio... Olha, o Lula sim. fez aqui, ó. Olha como se Lula tem amor. Esses que recuaram vão acabar se apoiando no Lula para ser eleito, para dizer que eles foram os responsáveis pelo indulto. Tem outra coisa também. O que mais me irrita, professor, é aquilo que tem nos irritado desde a eleição do Hugo Mota. Não, vocês não sabem. Olha o nosso xadrez. Foi estratégico. Olha o nosso xadrez 5, 6, 7, 8, 9D. Nós vamos pegar as vices. A hora que o Marmota viajar, ó como nós somos inteligentes, tá aí, ó. Teve ontem sessão virtual, tem hoje, tem amanhã. Está acontecendo nesse momento a sessão. Cadê que pauta? Você sabe qual é a importância de uma vice? Cadê que pauta? Você sabe qual é a importância de uma vice, de uma secretaria? Vamos falar do mundo chulo verdadeiro? O cara, quando assume uma secretaria, assume a porcaria de uma vice-presidência, de qualquer comissão que seja, ele ganha cargos. Ele recebe um monte de cargos para ele estar distribuindo para quem ele tem dívida política. Então por isso não que eles era brigam. para anistia? Não sei. Então não era para acabar com a monocrática, por isso que eles era vão para poder contratar mais 50 É por isso que no eles vão cabide à de foice, emprego? cara. Tá, porque pode ser isso. Ganham cargos. Porque- Tem um outro gabinete, além do gabinete que ele tem. É isso. Desculpa. Mentiram pra gente, né? Falaram que nossa, acabaram tá com a em tempo, gente, né, ainda tá em professor tempo. Sora? Que ele- Acabaram com a gente, hein, quando a gente falou que borrada. eu tô acabado há muito Não, tempo. é o xadrez. Vocês são intergalácticos. Vocês são intergalácticos, vocês não entendem nada de estratégia. Tá aí, ó. Cadê, papudo? Não, e ele pode calar nossa boca, né? Por favor, Altineu, cale a boca de todos Altineu, nós. eu ainda confio. Gostaria mesmo que você calasse a nossa boca. Pauta, Isso aí, ó, Altineu, pode eu calar ainda a nossa tô boca, cale a nossa confiando, boca, é. né? Agora, querer que jogue xadrez tridimensional, tetradimensional, caras que não sabem jogar palitinho, não tem raciocínio Tem dificuldade de estratégico. fazer uma atuação em bloco no próprio Congresso, no próprio Senado, né? Não tem uma mensagem única, por exemplo, na anistia e tudo, não tem essa atuação em bloco. É sempre muito pontual, né? Igual agora no caso da anistia. Pontualmente para isso, você vê que até é bem disperso, né? Tem sempre o grupo de sempre lá, o grupo de sempre do Sóstenes, alguns, mas os outros ali também continuam bem dispersos. Lembrando que o próprio PL tem bastante parlamentar ali do Centrão também, né? Que foi puxado o próprio... Não, mas e você sabe que me preocupa? A gente fala isso, o povo
tem muita gente, É bravo. não é todo mundo, a gente tem aqui uma audiência bem qualificada, mas no chat, por exemplo, eu fico preocupado com algumas pessoas. Por exemplo, Thelma Lira escreve assim: e vocês continuam dando ideia para Lula indultar. É como se nós tivéssemos inventado. Não é. Isto é um plano traçado, muito bem amarrado pelo Jair Dirceu. Isso já foi dito até à CNN por líder do governo. É um plano em curso, minha filha. Não é por... Eles acham que se a gente não falar, não acontece. Entendeu? Basta não falar que não acontece. É que nem antigamente, lá na roça, de onde eu vim, ninguém falava câncer. Porque com medo de falar câncer, ter câncer. É verdade. E se falar, então, é isso aqui que eu vejo, e é isso que me preocupa. Aí tem um outro aqui, né? Jack F. Silva Farias, fica assim, indulto, kkkk, estou viajando, kkkk. Não, isso é notícia velha. Né? E a única coisa a única coisa que eu tenho inveja do estúpido é a autoestima que ele tem. Porque ele vai destila a estupidez dele com uma empáfia que um dia eu quero ter na minha vida. Pombo jogando xadrez. Mas eu lhe cortei para dizer isso. Não, cara, nesse sentido, que é o no brain, no pay, ele vai opinando. Até tem muita gente que fala de intergaláctico até hoje. Acho que foi um dos movimentos que mais canibalizou a direita esse negócio. Até porque esses apoios que a direita veio chancelando ultimamente, anteriormente, se falassem isso, a gente diria, não é possível que vão fazer isso. Então, o Altineu está aí na sessão, ele pode nos surpreender. Tomara que nos surpreenda de fato, porque a articulação política de ministro, a gente tem visto há alguns anos normalizando isso. Os elementos estão aí para os deputados e senadores agirem. E o medo é esse, Pavinato, na próxima eleição, que a tecla única é Senado, vamos dominar o Senado, dominar o Senado. Já esse discurso foi usado nas últimas eleições e não adiantou nada. Será que na próxima vai adiantar? Porque o tal centrão, na hora de pedir voto, ele é família, Deus, liberdade de expressão, mas na hora que entra, parece que todo mundo muda. Aí é que vem a questão da articulação política que às vezes nos preocupa, porque na última eleição para Senado, eu não vou nem dizer a última, mas a anterior, às vezes não tinha os candidatos, né, postos adequados. Por exemplo, Minas Gerais elegeu Rodrigo Pacheco para o voto anti-Dilma. Na eleição seguinte, a gente já elegeu o Cleitinho, quer dizer, tinha um candidato. Então, o problema... Mas o problema é se você ficar cedendo por causa de articulações políticas e deixar determinadas pessoas serem candidatas ao Senado, com até apoio do presidente Jair Bolsonaro, e não ser aquele nome que vai realmente brigar pelo que precisa. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.